Bom, começando um Bela Máquina especial, muito especial, eu estou recebendo o líder do campeonato da GP2, o Luiz Razia, que já esteve aqui com a gente gravou no ano passado, não é isso, Razia? É isso. Obrigado pela tua presença. Obrigado a você, Márcio. Obrigado demais. Prazer estar aqui. Bom demais você estar aqui novamente, numa fase, num momento teu, acho que super especial, né? O Razia chegou aqui, a gente já vê o olho dele brilhando de uma maneira diferente do que estava, apesar de você já estar vindo bem, de um bom tempo para cá. Esse ano de 2012, dá um resumo, uma resenha geral, nova equipe, enfim, como é que tem sido para você, Razia? É uma equipe que, na verdade, era uma equipe da parte de trás, no ano passado, uma equipe que ficou em 11º no campeonato, não tinha muita projeção nesse ano, mas juntando comigo e com o engenheiro que eu trouxe já do ano passado, quer dizer, a equipe que eu estava no ano passado, eu já trabalhava com esse engenheiro, então eu trouxe para essa equipe, o que deu uma projeção maior para mim durante o campeonato, porque eu conhecia ele, a gente já tem essa intimidade de engenheiro e piloto que é fundamental na GP2. E a gente começou muito bem na Malásia, já ganhei na primeira corrida, saindo líder do campeonato. Foi uma prova muito importante para mim, porque até então eu estava pressionando bastante a equipe para bons resultados, mas a equipe falava: a gente precisa ver você primeiro na pista, como é que vai ser. E já na primeira corrida, ganhando a primeira de sábado, que foi muito importante, abriu o leque para o campeonato. Realmente eles começaram a confiar mais no meu trabalho. E daí em diante foi uma bola de neve de resultados bons. A constância no campeonato, nos pontos, foi muito importante para estar neste momento líder do campeonato. Só para vocês entenderem aí, depois de Sepang, primeiro e quinto, né, nas duas baterias, não é isso? Porque são sempre duas baterias, lembrando o pessoal, né, no final de semana. Uma no sábado e uma no sábado e uma no domingo. Então, em Sepang, né, na Malásia, primeiro e quinto, depois do Bahrein, segundo e quarto lugar, depois novamente Vitória em Barcelona, primeiro e oitavo colocado, depois Mônaco, sexto e 15º, depois Valência, nova vitória e terceiro lugar, né, no final de semana todinho no pódio. Exato. E depois Silverstone, é isso? Exato. Primeiro e quinto lugares. Sendo que em Valência, uma coisa louca, né? Aquela volta, as duas voltas finais, né? Fantásticas, né? O Razia estava em quinto lugar e veio passando todo mundo, pressionando, quem estava na frente também tentando ultrapassar, uma corrida super disputada. Fala especificamente de Valência, nós vamos falar de vários, mas fala especificamente de Valência, foi especial, né? Valência foi sensacional. Eu larguei de sexto, caí para o oitavo, quer dizer, como se eu tivesse largado de oitavo na segunda bateria, e deu safety car logo no começo da corrida. Depois que o safety car entrou pro box, eu tive que ultrapassar dois pilotos que eu sabia que tinha um ritmo de corrida menor do que o meu, então foi fundamental passar aqueles dois pilotos. E teve um momento da corrida ali, pela metade da corrida em diante, eu pensei que o meu carro não estava tão bem contra os outros. Eu estava conservando os pneus, mas eu sentia que o meu carro não estava realmente atuando como eu esperava. Mas aí eu vi que nas últimas 6 voltas o pessoal da frente começou a realmente ter problemas. Eu falava: eu acho que agora tem um ritmo bem melhor. E meu engenheiro estava me informando: você está 1 segundo mais rápido do que o líder. Vai ser muito apertado. Então, e a narração, só te interrompendo, na narração, inclusive acho que era o Lito que estava comentando, falou: o Razia é o mais rápido nesse momento, né? Exato. E foi emocionante. Realmente, depois da sexta volta, que eu comecei realmente a chegar no pelotão da frente, e foi praticamente uma ultrapassagem por volta, até chegar em terceiro, e estavam os dois primeiros na frente disputando, e aí na última volta... uma escapadinha ali, né? Não teve? Exatamente, na última volta os dois disputando, passaram um pouco da freada, os dois saíram da pista, eu fiz a minha trajetória, normal, abri bastante para pegar a última, a curva número 13 de Valência. Tá. Abri bastante para pegar bastante velocidade na saída, e eles estavam ainda se estranhando ali, e eu peguei o vácuo do calado, freiei na minha posição, os dois frearam por dentro, e eu passei os dois por fora porque eles estavam com velocidade menor, o pneu um pouco pior, e aí 3 curvas eu
estava na frente e ganha a corrida. Fantástico, realmente. No capacete eu gritava, toda a equipe estava realmente em êxtase, né? Com entusiasmo gigantesco, foi emocionante. Agora, você falou em pneu, Razia, e para quem está acompanhando, é claro, as pessoas invariavelmente acompanham mais a Fórmula 1, estão afeitas mais ao que está acontecendo com a Fórmula 1, principalmente com relação ao desgaste de pneus. Como que é na GP2? Conta isso para o nosso... A GP2 é bastante parecida com a Fórmula 1. A Fórmula 1, hoje em dia, acho que todo o pessoal que assiste e gosta de Fórmula 1 percebe que a conservar os pneus é muito importante para a corrida. E a Fórmula 1, obviamente, ela tem várias estratégias, porque tem aí 2, 3 pitstops. A GP2 é somente um pitstop, mas a degradação do pneu é muito parecida. E o que é importante para o piloto hoje em dia é se adaptar ao momento. Por exemplo, você começa uma corrida e vê que o pneu não está se comportando tão bem, o grip do pneu não está bom. Você precisa adaptar o modo de guiar o carro, o modo de pilotar, para conservar o pneu o máximo possível para o final, ou pelo menos para a primeira parte da corrida até você trocar os pneus. Depois que você troca os pneus, porque a GP2 é obrigatório no pit stop, você tem um stint, né, uma parte da corrida bastante longa, que é mais ou menos umas 20 voltas. E você sabe que as últimas 5 voltas é crucial. Então depende de você, do piloto, a julgar o que é melhor. Você gastar os seus pneus no começo, para tentar abrir, ou conservar, ficar naquele lugar para as últimas 5 voltas atacar. Então é bastante parecido com a Fórmula 1, mas é somente um pit stop. Mas tem essa variação e você tem que se adaptar ao que o carro está fazendo. Aliás, você falou isso, eu me lembrei de um detalhe muito interessante do Jim Clark. Ele tem uma história, não sei se você conhece, mas é muito legal. Na época de Lotus, ele só correu de Lotus, né, foi campeão. E o Jim Clark uma vez estava fazendo umas voltas, uns testes, né? E o Colin Chapman, que era o chefe da equipe Lotus, o lendário Colin Chapman, numa das curvas observando o carro do Jim Clark. E foi para os boxes, recebeu o Jim Clark lá, e o Colin falou assim: olha, nós estamos mexendo na tua traseira, na suspensão traseira, porque teu carro está escapando de um jeito ali, já vai mexer. E o Clark falou assim: não, deixa que eu me adapto à maneira do carro, né? Quer dizer, isso é fantástico, né? Porque é aquele negócio, eu acho interessante, seria legal para ele, por exemplo, para um treino, funcionaria para tentar largar na frente. Mas o piloto tem que se adaptar à condição de corrida muitas vezes, o carro muda, né? Exato. Você tem o peso, por exemplo, vocês largam com que peso, por exemplo, do carro? Você tá tanque cheio. Bem, o carro com o piloto tanque vazio pesa 680 kg. Quando a gente começa a corrida, ele começa com 90 kg a mais. Tá. Então praticamente 780, vamos colocar aí. E termina a corrida com 90 kg a menos. Então você precisa realmente se adaptar tanto ao modo que o carro vai reagir com aquele todo peso, que vai virar um pêndulo nas curvas, quanto para economizar o pneu. Isso é bastante interessante porque esse ano eu tive a oportunidade de ir para Goodwood e teve a edição especial da Lotus, que foram todos os Lotus lá. Você andou com qual? Bem, eu não andei com nenhuma, mas eu observei todas e a história do Colin Chapman é fantástica. Eu vi uma coisa, eu tô lá do Emerson, você estava lá, você esteve lá junto com o Emerson. Exato, com o Emerson, ele andou inclusive na Lotus que ele estreou, na Lotus que ele ganhou a primeira corrida e a Lotus que ele ganhou o campeonato. Então eu vi, a trilogia foi legal, eu vi o Razia do lado ali, né? Porque é fantástico, o Festival de Goodwood, se alguém puder assistir, realmente é história pura e ali. E tinha um cara que ele estava mostrando para mim o carro de 58, que foi um dos primeiros carros de Fórmula 1. Ele tá falando, esse carro aqui é somente você. Não existe acertar, colocar uma mola. É tudo você. Você precisa se adaptar. Se o carro está saindo de traseiro, como o Jim Clark falou, você precisa mudar o seu modo, de agir de uma maneira diferente. Hoje isso existe com pneu para economizar, mas a evolução mudou muito essa parte. Falando nisso, Razia, o volante no carro de Fórmula 1, eu tenho até batido muito nessa tecla com os pilotos, até que vêm nos visitar aqui. O volante do carro de Fórmula 1 tem um monte de coisa para mexer. Você já guiou Fórmula 1, você já foi piloto de teste, né, da Virgin e do Team Lotus, agora é a Caterham. Como que é na GP2? Você tem muitas coisas que você pode mexer durante uma prova? O que você tem para fazer ali? A GP2 é um pouco mais básico. A gente pode mudar o balanço de freio, que é entre dianteira e traseira. Podemos falar no rádio. A gente pode alterar o mapa de acelerador. Então você pode ser tanto progressivo quanto mais agressivo.
e a gente pode olhar todos os canais de temperatura de óleo, de água, a gente pode ver tanto o giro do motor e algumas informações que é necessário para o piloto. Mas a Fórmula 1 é um mundo totalmente diferente. São 42 funções na Fórmula 1 contra 3, 4 da GP2. Quando você vai para o carro da GP2, você se sente você saindo de uma Ferrari para um carro 1000 quase, né? De turismo, é como sair de, sei lá, um ultraleve para um Boeing. Você vê que todos aqueles botões... Nossa. Total. E comunicação de rádio? Você falou, acho que é um ponto-chave, acho que o sucesso teu nessa temporada, realmente em relação ao teu engenheiro. Essa comunicação fácil e tal. Sempre é tranquilo, tem muito aquela coisa do incentivo. O que vale mais na hora da conversa? O aspecto técnico, dele te chamar para alguma coisa, dá até um puxão de orelha e falar, não, aqui você está indo devagar, aqui você precisa forçar mais, porque tem um cara se aproximando, ou o aspecto de motivação também é importante? São dois aspectos fundamentais esses dois, que é de visão periférica da corrida, você precisa ver a corrida como um todo, o que vai acontecer, e tem 3 pessoas na minha equipe para fazer isso, então a estratégia é decidida entre esses três engenheiros. E essa parte é muito importante para decidir o momento certo, quando você voltar, não voltar em tráfego, o melhor momento para trocar o pneu para não perder tempo. Então essa é uma parte muito importante. Já a outra parte é um pouco mais estressante, porque o engenheiro precisa me dar as informações, quem está na frente e quem está atrás, e ele precisa me motivar para eu continuar a fazer o meu trabalho. Teve uma etapa, inclusive a primeira de Valência, que foi uma superação muito grande. Nas últimas 8 voltas eu perdi a minha asa da frente porque eu toquei com o piloto e eu cheguei a liderar a corrida e eu não conseguia frear tarde porque eu perdi a dinâmica numa roda. Faz uma diferença brutal, né? Faz uma diferença brutal e me passaram 2 pilotos e o terceiro começou a chegar em mim e eu estava em terceiro. E meu engenheiro começava a gritar, falando, você precisa dar tudo agora, só faltam 4 voltas. Se vira, você precisa trazer esse pódio, você pode, vai, entendeu? Faz tudo que você precisa, mas você precisa desse pódio, é fundamental. E ele gritava no rádio isso. E aquilo me deu uma motivação tão grande que no final eu fechei de qualquer maneira, fechava a porta e freava mais tarde, fazia curva diferente, acabei conseguindo um pódio. E foi uma sensação sensacional, porque parecia que eu estava andando de cadeira de roda e o pessoal atrás vindo com todo o gás, mas a gente conseguiu o pódio, foi sensacional. Agora, Razia, tem a questão do grid invertido, né, também, né, de uma bateria para outra. Exato. Né? Então, tem a estratégia também nesse sentido, não tem? Tem. Quer dizer, você venceu a corrida, você larga em 8º lugar. Então, quando você está numa bateria, por exemplo, que de repente você não está muito bem na primeira bateria, né? Você está lá em 7º, por exemplo, de repente é vantagem cair para o 8º para largar na pole no dia seguinte? Tem alguns pilotos que talvez... Dependendo do circuito, inclusive, porque, por exemplo, vamos por Mônaco, pensei justamente. Tem alguns pilotos que fariam isso, no meu caso eu acho que não, porque já pensou chegar no final do campeonato por um ponto. E você fala, ai meu Deus, por que eu perdi aquele ponto? Exatamente, então eu acho que por essa pressão psicológica eu não faria. Porque se faltasse no futuro você falar, por que eu fiz isso? Não tem como, eu teria o 7º, então...